Gratidão, a gente retorna nossa tarefa, né? Terça-feira, e a partir de hoje também já todas as atividades da casa funcionando. Esperamos com muita fé e muita confiança que de agora em diante não pare mais, né? A maioria das pessoas de risco já vacinadas, né? Então isso já ajuda um pouco a perder um pouco o medo, né? Infelizmente tem mais o medo do que qualquer outra coisa. Então hoje o passo nós vamos fazer lá em cima. Procurando mentalizar a figura do Mestre Jesus, sentindo o seu abraço em cada um de nós, nos ligando também a Deus, aos Espíritos que trabalham na Seara Bendita, principalmente aqueles que estão aqui nesta noite e cuidam desse tarefa da noite com tanto carinho, que nos socorrem tanto. Agradecer pelo dia que nós tivemos até aqui, pela proteção que nós tivemos de toda a espécie. Pedir também, Senhor, para aqueles que não puderam vir, que a Tua luz possa chegar em cada um deles, onde quer que estejam, trabalhadores da casa, ou simplesmente as pessoas que vêm aqui em busca do passe e do aprendizado. Pedimos, Senhor, que abençoe o planeta, tão necessitado da Tua luz. Permita, Senhor, que durante toda a tarefa da noite possamos ouvir o Evangelho, assimilar o seu ensinamento, cujo objetivo da tarefa da terça-feira é essa: aprendermos a sermos melhor, a praticar lá fora todo o ensinamento divino, do amor, da caridade, do carinho, do perdão. Abençoa o Jaime na sua explanação, Senhor, para que transforme as suas palavras em entendimento fácil, para que possamos ainda mais assimilar a lição. Que assim seja. Evangelho, página 207, capítulo 23, Moral Estranha. Quem não odeia seu pai e sua mãe? Uma grande multidão de povo caminhando com Jesus. Ele se volta para eles e lhes diz: se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E todo aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Assim, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Aquele que ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Certas palavras, muito raras de resto, fazem um contraste tão estranho na boca do Cristo, que instintivamente se rejeita no sentido literal, e a sublimidade de sua doutrina não sofre com isso nenhum prejuízo. Escritas depois da sua morte, uma vez que nenhum evangelho foi escrito
durante a sua vida, é lícito crer que, nesse caso, o fundo do seu pensamento não foi bem exprimido, ou, o que não é menos provável, no sentido primitivo, pôde sofrer alguma alteração, passando de uma língua para outra. Bastaria que um erro fosse feito uma primeira vez para que tivesse sido repetido nas reproduções, como se vê tão frequentemente nos fatos históricos. A palavra ódio, nesta frase de São Lucas, se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, está nesse caso, não há ninguém que tenha tido o pensamento de atribuí-la a Jesus. Seria, pois, supérfluo discuti-la, e ainda menos procurar justificá-la. Seria preciso saber primeiro se ele a pronunciou, e na afirmação saber se, na língua em que se exprimia, essa palavra tinha o mesmo valor que na nossa. Nessa passagem de São João, aquele que odeia sua vida nesse mundo, a conserva para a vida eterna. É certo que não exprime a ideia que lhe atribuímos. A língua hebraica não era rica e havia muitas palavras com vários significados. Tal é, por exemplo, aquele que no Gênesis significa as fases da criação e serviu a uma só vez para exprimir um período de tempo qualquer e a revolução diurna. Daí, mais tarde, sua tradução para a palavra dia, e a crença que o mundo foi obra de 6 vezes 24 horas. Tal é ainda a palavra que se dizia de um camelo e de um cabo, porque os cabos eram feitos de pelo de camelo, e que foi traduzida por camelo na alegoria do buraco de agulha. É preciso, aliás, ter em conta os costumes e o caráter dos povos, que influem sobre o gênero particular de suas línguas. Sem esse conhecimento, o sentido verdadeiro de certas palavras escapa de uma língua à outra. A mesma palavra tem mais ou menos energia. Pode ser uma injúria ou uma blasfêmia em uma e não significar em outra. Segundo a ideia que a ela se atribuiu na mesma língua, certas palavras perdem seu significado. Alguns séculos depois, por isso, uma tradução rigorosamente literal não exprime sempre perfeitamente o pensamento. E para ser exato, é preciso, por vezes, empregar não as palavras correspondentes, mas palavras equivalentes ou perífrases. Essas advertências encontram uma aplicação especial na interpretação das Santas Escrituras e dos Evangelhos em particular. Se não se leva em conta o meio no qual viveu Jesus, fica-se exposto a equivocar-se sobre o valor de certas expressões e de certos fatos, em consequência do hábito que se tem de comparar os outros a si mesmo. Por essa razão, é preciso, pois, afastar da palavra ódio a acepção moderna, como contrária ao espírito do ensinamento de Jesus. Queridos amigos, nossas cordiais saudações. A alegria de retomarmos as nossas atividades, ainda que modestamente, e pedir, aduzindo a prece que o nosso confrade Paulo acabou de realizar, um pedido para que os mentores da casa, como só ia acontecer, nos ampare e nos ajude para que as palavras possam chegar, em primeiro lugar, aos nossos corações. E que nós outros, ainda atrevidamente, nos propomos a querer explicar o Santo Evangelho. É verdade que o tema que hoje nos defrontamos, para nós outros, hoje, na época em que estamos vivendo, parece ser simples, porquanto a palavra odiar, explicado pelos venerandos espíritos, já está claro que ela tem perifrases e tem tempo para nós podermos meditar.
Então, muito embora Jesus tenha utilizado de parábolas para poder nos ensinar, temos que levar em conta e em consideração aquela época e a circunstância que envolvia todos nós. Por que digo isso, amigos? Por uma simples razão, que às vezes me julgo atrevido para assumir a tribuna, para falar das lições de Jesus. Meditando sobre isso, nós vamos nos lembrar que o Mestre Jesus falava por parábola e contando histórias para nós podermos compreender melhor, porque nós éramos ainda naquela época, e quando digo nós, porque nós temos que pensar na reencarnação, e quem sabe nós não estávamos lá, alguns de nós, lamentavelmente, atirando pedras ainda na cruz. Mas que não seja. Eu quero dizer que no Evangelho que nós propusemos a fazer análise hoje, há um pedaço, um trecho que São Lucas diz: e quem não quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim aquele dentre vós que não renunciar a tudo e que não pode ser o meu discípulo. A gente começa a meditar e chega à conclusão que há um paradoxo, porque toda a doutrina de Jesus foi com fulcro, com base no ensinamento de que ele trouxe a lei de amor, de caridade e de justiça. Quer dizer, como então podemos conceber que essas palavras sejam contraditórias? Jesus disse na última ceia, entre os seus apóstolos, que não nos deixaria órfãos e que nos mandaria, pedindo ao Pai, um outro Consolador, que explicaria todas as suas parábolas, porque na época ele falava segundo a nossa concepção, o nosso entendimento, a nossa compreensão. Tal é o caso de nós não darmos a um recém-nascido uma feijoada. Nós temos todos os cuidados. As mães que agora comemoraram o seu dia sabem bem dos cuidados que tem um recém-nascido. Daí, Jesus usava dessas metáforas, dessas perifrases, e também lembrando, como foi dito no próprio Evangelho, que haveria que se tomar este cuidado, não somente do momento em que se vivia, mas também a importância que tem o idioma que era falado. O que quero dizer com isso? Quero dizer que tanto o hebraico como o aramaico, que era a língua que Jesus falava, eram línguas pobre em predicados. Quer dizer, não tinha palavras para substituir. Muitas vezes, essas palavras significavam duas coisas. Alguém aqui que já esteve no norte do país sabe, o Paulo sabe, macaxeira, e outras palavras que nós chamamos regionais, que significam em dois lugares a mesma coisa. Mas, como não tinha essa riqueza de predicados, naquela época, está explicado pelos venerandos espíritos, que Jesus utilizava isso não com o sentido que nós possamos conceber hoje. Odiar é uma palavra feia se colocarmos na boca de Jesus, mas é amar menos. Então nós passamos a compreender o texto que, embora pareça estranho, na verdade não é, porque Jesus teve toda uma doutrina de amor, de bondade, de estima a cada um dos seus irmãos menores. Ele veio para isso. Eu digo isso porque raríssimas vezes nós vamos encontrar na boca de Jesus palavras que poderiam não fazer sentido. Esta, por exemplo, quando Jesus chegou nos vendilhões do templo, que aquilo era uma mercância de Caifás, que fez? Ele foi severo. Lembremos-nos, o verbo severo é repreender, não é agressivo,
não é atirar bomba, não é fazer nenhuma coisa contra a sua própria doutrina. Pois bem, então quando ele viu aquela situação, eles estão pensando, aqui é a casa do meu pai, há que se ter respeito. Para simbolizar bem aquilo que eu estou falando, lá os nossos senadores se apresentam de terno. No fórum, quando vamos fazer uma audiência, o Paulo também milita nessa área, nós temos que ir de terno. Se for fazer um tribunal do júri, tem que pôr aquela toga. Quer dizer, é um ritual que nós respeitamos. Dessa maneira, também acontecia nessa época. Então, essa mercância que foi abolida, que Jesus foi severo, em outras ocasiões também, ó raça de víboras, até quando estarei entre vós? Mas isto tudo tinha uma explicação quando Jesus, na última ceia, esclarece a todos que não nos deixaria órfãos, que mandaria vir o Consolador, que nós sabemos, todos nós aqui, que a 18 de abril de 1857, passado 18 séculos, vem a lume a promessa de Jesus. Dizem os historiadores que foi numa manhã de sábado e que o Champs-Élysées, ou Campos Elíseos, a avenida mais linda do mundo, segundo os historiadores, estava perfumada, porque na Galeria Orleans, na livraria do seu Danty, estava naquela manhã apresentando-se o Livro dos Espíritos, a promessa de Jesus. Em primeiro lugar, com 503 questões, depois, na revisão, nós tivemos isso que temos até hoje, 1019 questões. Pois bem, por que eu estou dando incentivo a esta colocação? Porque quem somos nós para querer interpretar? Porque quando Jesus diz que vai mandar um outro Consolador, ele veio dentro do Pentateuco. E quem são os Consoladores? Jesus faz parte desta organização toda. Mas o fato é que os Espíritos vêm esclarecendo. Esses esclarecimentos que estão colocados aqui, de que as palavras podem não representar bem aquilo que Jesus disse, ele está esclarecendo que Jesus não usou aquelas palavras. Por isso ele fala, não são esclarecimento meu, são do próprio texto. Ele diz bem claramente isso, que precisamos ver se Jesus usou essas palavras. Por que eu digo isso, amigos? Porque os 4 evangelistas, que nós temos consciência e que sabemos que realmente compuseram, traduziram o Evangelho às conversas de Jesus, vieram 60 ou 70 anos depois do passamento de Jesus. E, meu Deus, eu não sou muito velho, mas eu já não lembro coisa de anteontem. Desculpe. Então, nós esquecemos. Agora imagine 70 anos depois. São Lucas, por exemplo, São Lucas era médico. E ele é um desses que nós estamos examinando, esse que falou que não quer, quem não quer carregar sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Então, como é que São Lucas fez, a não ser João, que foi o único dos evangelistas que viveu com Jesus, fisicamente, a não ser ele? Como é que eles fizeram isso? Imaginemos, fizeram pesquisas, fizeram busca, fizeram agora que o governo não quer deixar fazer, não é? O censo. Então, eu imagino que Lucas foi pesquisando e perguntando para quem? Para quem viveu com Jesus. Para quê? Para que eles contassem como foi os episódios. E cada um que vai contar tem uma maneira, tem uma formação, intelecto, moral, né? Conhecimento, e pode ter escapado. É o texto que os narradores deram aqui para nós. Não sou eu que estou dizendo isso, por isso que eu disse que é fácil, não é fácil, é até um atrevimento querer fazer uma dissertação sobre aquilo que está tão claro. Então, primeiro, tinha realmente essa situação de usar a língua diferente.
E, em segundo lugar, eu não sei se Jesus falou isso, não. E como isso é possível? Pode ter acontecido que alguém cometa um erro. E aí, até nos dias de hoje, nós concebemos isso, sabemos, em um livro, alguém cometeu um erro, vai se repetindo esse erro. Então, mas colocar isso na boca de Jesus é muito estranho. Então, quando São Lucas diz que temos que carregar a cruz, eu queria pedir licença para vocês, porque, de qualquer maneira, eu vou respeitar o nosso horário, 20 minutos, no máximo 25, e é o que der para falar. O que não der está falado já pelo sentimento. Mas eu queria contar, porque o episódio dos evangelhos é isso aqui. O evangelho, Paulo já falou reiteradas vezes aqui, é alegre. Não é aquela coisa de capa preta, de pôr garrafa na esquina. Não é nada disso, meu Deus. É alegre. Jesus era tão alegre, amigos, eu não canso de dizer isso nas minhas narrativas, que nas bodas de Canaã ele bailava. E ao bailar, para aqueles que gostam de música, dizem que ele era um pé de valsa, tanto que ele dançava com facilidade. Maria Santíssima, quando acabou o vinho, foi ter com ele e ele transformou a água no vinho da mais fina iguaria. Então, o nosso evangelho é alegre. Então, eu quero dizer para vocês de São Lucas, quando faz esta comparação de que quem não renunciar a tudo não pode ser meu discípulo, e quem não carrega a sua cruz e me siga não pode ser meu discípulo, é carregar a cruz. Vocês acham que é fácil carregar a cruz? É difícil. Esta cruz, dizem em uma pequena história, que todos nós estávamos carregando a nossa cruz e caminhando pela nossa vida. Mas, de repente, como nós sempre procuramos alguma coisa mais fácil para fazer, sentimos que a nossa cruz não estava muito boa. Havia um cidadão que, percebendo que a cruz estava pesada, buscou uma maneira de torná-la mais leve. Então ele pensou, eu vou cortar um pouquinho, um pedacinho da cruz. E cortou, de fato, a cruz ficou mais leve. Ele continuou caminhando. Todos nós hoje podemos pensar, bem, se nós começarmos a carregar a cruz dessa forma como estou descrevendo, e acontecer de cortarmos, ela vai ficar mais leve, mas logo mais andamos mais uma meia hora, ela vai começar a ficar pesada de novo, porque o corpo físico vai descansando. Ele tirou mais um pedaço, depois mais um pedaço, depois mais um pedaço, e a cruz foi ficando leve. Eis que aconteceu que ele chegou em um determinado lugar que havia um precipício, e ele queria passar do lado de lá, porque ele olhava e via um lugar esplendoroso. Que lugar é esse? Meu Deus, que bonito, florido. Havia até um arco-íris. E o pessoal tudo contente, músicas celestiais. Ele falou, mas e daí? Eu quero ir para lá. Ele tomou a iniciativa de chamar o pessoal que estava lá. Ei, amigos, como é que é fácil para chegar aí? E alguém lá, naquilo que seria o Campos Elíseos, ou o Campos Elíseos, gritou para ele, não, amigo, mas é fácil. Viu toda esse pessoal que está aqui? Eles passaram por esse mesmo caminho. Mas ele olhou bem na cruz dele, deu uma cruz que tinha ficado toquinhos. Ele tinha cortado tanto. Ele falou, mas é fácil, mas não está dando. Ele falou, não tem importância. Você volta, pegue todos aqueles toquinhos que você cortou, emende a sua cruz, traga e coloque aqui sobre o precipício, para você poder chegar aqui nos esplendores celestes. Por que eu estou dando essa entonação? Porque nós temos que carregar a nossa cruz. Não vamos chegar lá de graça. Jesus disse isso. Jesus crístico passou por tudo aquilo que passou para quê? Para nos dar o exemplo. Para mostrar como é a vida, a dificuldade que nós teríamos. E apesar de tudo isso, nós o crucificamos no madeiro infame no Monte Gólgota. Daí, amigos, esta colocação,
que a gente vai podendo extrair, cada um conforme os nossos conhecimentos, de que todos nós temos que carregar a cruz. E a minha é minha, a do Paulo é do Paulo, a sua é sua. E cada um tem a sua, né, pastor? Não é assim? Cada um tem os seus problemas, as suas dificuldades. Nós não fomos criaturas criadas todas ao mesmo tempo. Por isso, eu estou dizendo, quando Jesus fez esta promessa de que não nos deixaria órfãos, ele mandaria o outro Consolador. As explicações do Evangelho estão todas aqui. O que nós não podemos conceber é que essas explicações estejam sem sentido. Nós já não ouvimos falar que a palavra mata e o Espírito vivifica? É assim. Então não há grande problema em a gente fazer uma análise assim superficial sobre a lição de hoje. É estranho sim. Eu digo para vocês que parece estranho, mas tanta coisa parece estranho, né? A gente vê uma pessoa ajudando a outra a atravessar a rua, pensa que está assaltando, às vezes é uma velhinha que está precisando de auxílio. É estranho, mas não está sendo roubada. Então nós não podemos julgar. Por isso, essa mercância que o pessoal fazia em nome de Caifás, e que Jesus foi severo, dizendo: vocês estão pensando o que na vida de vocês? Não é assim, aqui é a casa do meu pai. Mas foram poucas vezes que Jesus usou do verbo severo. Então se admita, pois, que inegavelmente algumas palavras singulares atribuídas ao Cristo, de fato, são estranhas, considerando o quê? Os dias atuais. Mas hoje nós temos compreensão para isso. E mais do que isso, a 18 de abril de 1857, naquela manhã esplendorosa, como eu narrei, veio a lume o Livro dos Espíritos, onde os Espíritos venerandos explicam para nós essas diferenças, essas confusões, esses possíveis equívocos. Mas quando olhamos na doutrina toda como um elemento só, não há nenhuma contrariedade. E é por isso que, em verdade, à luz não há contradição, discussão ou tentativa para justificar as parcas questões que podemos encontrar alhures e algures sobre o Evangelho, a doutrina abençoada. Então, a propósito, como dissemos, o único evangelista que viveu com Jesus foi João. E essas colocações esporádicas, aqui e ali, alhures e algures, podem ter ocorrido, sim. Mas, nesse sentido, sustentam os venerandos espíritos esclarecedores que estão no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, como acabamos de ler, que teria sido suficiente um erro de qualquer espécie que fosse cometido nos relatos das parábolas, ou nas alegorias relatadas. Alguém mudou uma coisa. Aqui no português nós temos uma questão de quem dá aos pobres empresta a Deus. Vocês lembram bem? Tem alguém professor de português aí? Porque dependendo da vírgula, quem dá aos pobres empresta a Deus no sentido de ganhar depois os esplendores celestes. Dependendo da vírgula, se você colocar quem dá aos pobres empresta a Deus, nunca mais vê, né, Cacilda? Então tomar cuidado, gente. Então, com frequência ocorre até os dias de hoje. É crível, portanto, que na frase de São Lucas, como vimos no Evangelho, dizendo: se alguém vem a mim e não odeia e seu pai e sua mãe, o termo odiar nessa hipótese, em bom juízo, ninguém imaginaria atribuí-lo a Jesus, como nós também não fazemos. Desse modo, primeiro é necessário saber como foi lido, se ele pronunciou, em caso afirmativo, se na língua que se exprimia a palavra em comento tinha o mesmo valor que no mundo do nosso tempo. Sob o palio desta passagem de São João, aquele que odeia a sua vida neste mundo e conserva para a vida eterna, é certo que ela não exprime a ideia que ele atribui ainda nos tempos de hoje. Anote-se ainda ser sabido que naqueles tempos, tanto como agora, os estudiosos da língua hebraica não desconheciam que se tratava de uma língua pobre de predicados e, em consequência, o idioma continha muitas palavras ou vários significados. Eu quero dizer, porque estamos chegando na nossa hora, eu quero dizer finalmente
que a verdade, a propósito, é que dizem os venerandos espíritos, ao esclarecer a dicotomia. Esta palavra pode parecer complicada, mas ela significa apenas que são coisas distintas e diferentes pela própria natureza. O sol e a lua. Você não pode ter os dois. Um é sol, o outro é escuridão. Daí Jesus não poderia ter usado essas expressões a toda hora. E nem para dar confusão. Então, esse odiar que está aqui, para nós não tem esse sentido, a não ser essa dicotomia. Por essa razão é que a tradução literal, isso que eu faço questão de esclarecer, é perfeitamente o pensamento. E para manter a exatidão do pensamento, não raras vezes, é indispensável empregar, como foi lido, nos termos correspondentes ao que se deseja traduzir. E como tem palavras em línguas diferentes, nós somos quantos idiomas temos? Mais de 400. Então, a gente usa palavras parecidas, mas não é aquela. E também o sentido pode não ser aquele. Por isso que está com o termo equivalente ou perifrases. Nós contamos uma história, envolvemos uma história como Jesus fazia. O maior pedagogo da história da humanidade. Então Jesus falava o aramaico, língua contendo escasso predicado, e ele adotou esta pedagogia naquela época. Então, as palavras também são ensino, como constava no livro sagrado da Bíblia. Então, por isso, para concluir, que hoje na leitura singela do texto em apreço, pode parecer aos desatentos que de fato o tema sob estudo possa suscitar alguma incompreensão, quiçá pela sua aparência de um paradoxo, porque as consciências hoje, melhor iluminadas como a nossa, não é? Se questionarão como será possível, frente à sublime doutrina de amor do Cristo de Deus, aceitar que aqueles que amam seu pai e sua mãe mais do que a mim, de mim não é digno. Meu Deus, não. Onde estaria a lei de justiça se houvesse privilégio na lei divina? Que não se engane a rasa filosofia das criaturas do Eterno, porquanto nos tempos atuais a ninguém será lícito olvidar que o Senhor da vida é onipotente, onipresente e onisciente, e a lei de amor justifica a caridade trazida pelo divino Rabboni, obedecendo aos ditames da semeadura e do livre-arbítrio. Para dizer só, completando a nossa pequena prosa, todos nós passamos por dificuldade. Paulo apóstolo disse na Epístola aos Coríntios que o homem carrega consigo o resultado dos seus atos. Daí muitos de nós estamos vivenciando problemas do passado. Por isso temos grandes dificuldades. Santo Agostinho vem e nos dá também a orientação segura na questão 918 e 919 do Livro dos Espíritos. Na 918 ele nos ensina como ser um homem de bem, o caráter que devemos enfrentar para poder transitar nesse mundo de provas e expiações. Porque, amigos, aqui é fácil, aí fora é difícil. Em casa é difícil, no talo conjugal é difícil. No escritório é difícil, não é, Basso? No fórum é difícil, não é, doutor Paulo? De vez em quando quer pegar uma pessoa pelo pescoço e torcer, não pode. Quando alguém nos xinga no trânsito, a gente fala, vai com Deus, tomara que o poste saia da frente. É mais ou menos por aí. Então tudo é difícil, mas Santo Agostinho ensinou como fazer. E Kardec pergunta, eis aí a dificuldade. Ele se faça como eu. Faça o exame de consciência, que é o que está na questão 919. Todo dia faça um exame de consciência, toda noite. Não precisa ir buscar daqui a 10 anos. Faça um exame de consciência. Veja se você procedeu bem. Se procedemos bem, nós podemos ficar felizes e alegres, porque não existe nada melhor do que quando vamos deitar, sermos aplaudidos pela nossa consciência, que manda em nossas vidas, porque esta é a lei divina. E por que digo isso? Só concluindo.
Porque muitos dos crimes, muitos dos delitos, muitas das dessintonias são feitas apenas para ser punidas pela lei dos homens. E entre você, eu, ele ou ela, é só a nossa consciência que manda, é a lei divina. Então temos que tomar cuidado para aproveitar não só o ensinamento de hoje, mas todos os ensinamentos que estão e constam do Pentateuco Espírita. Com esse sentimento e alegre por estar na presença de vocês, agradecidos pelos mentores da casa que nos ajudaram, desejo deixar votos de muita paz para vocês, saúde, e avisar que o meu amigo Palmeiras vai jogar hoje. Paulo, dá tempo de vocês assistirem o Palmeiras. É só para descontrair. Muito obrigado pela presença. Vamos fazer oração e vamos fazer os passes lá, não é, Paulo? Muito obrigado. Uma boa noite. Vamos então fazer a nossa prece final, a nossa ligação com o nosso mentor, a equipe espiritual que prepara a semente para nos receber e levar os nossos filhos aos espíritos necessitados. Vamos procurar fechar os olhos, deixar nossos problemas da frente para fora. Vamos apenas encher a sala de luz, vamos deixar que essa luz ilumine nossa mente. Vamos levar essa luz até os portões da nossa casa, levando muita luz aos espíritos ali presentes, encarnados e desencarnados. Vamos também levar essa luz até os hospitais da nossa cidade, aos sanatórios, às entidades assistenciais, aos asilos, aos orfanatos, ao presídio, aos nossos governantes. Vamos levar luz a alguém especial. Vamos levar luz à mesa do passe. Vamos também enviar luz aos nossos amigos e inimigos, encarnados e desencarnados. Vamos agradecer a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, por hoje estarmos aqui